Consciência fonológica, ela é a consciência dos sons, né? A gente tem essa palavra fonológica que nos remete à questão dos sons, né? E a consciência fonológica, assim como a consciência fonêmica, que aí a gente vai falar mais especificamente dessa questão do grafema e fonema, ela é extremamente importante para a criança que está em período de alfabetização, né? Por que ela é importante? Porque a criança ela precisa de uma base sólida para se alfabetizar. E essa base sólida, ela vai ser, digamos assim, conquistada a partir do momento em que a criança entende o princípio alfabético, né? O que é o princípio alfabético? Que a gente tem letras, por exemplo, A, B, C, D, as letras do nosso alfabeto. E que essas letras, elas têm uma representação fonológica, que seriam os sons, né? Então, a gente tem o grafema, que seria a letra. E nós temos o fonema, que seria o som. Começa agora Letrando, o podcast produzido pela plataforma de leitura Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, conversa com a doutora em linguística Aline Fay. Olá, bem-vindos a mais um podcast Letrando. E o podcast de hoje é muito importante. Vai trazer um esclarecimento de vários assuntos que a gente tem dúvidas. Então, para conversar sobre consciência fonológica, dislexia e bilinguismo, nós convidamos a doutora em linguística Aline Fay. É Fay que fala? Fay ou Fay, tanto faz. Fay ou Fay. Para conversar conosco e nos contar um pouco e desvendar um pouco desses mistérios que muitas vezes pais, eu, por exemplo, que tenho um filho com dislexia, temos dúvidas e questões. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada por topar bater esse papo e trazer um pouco do teu conhecimento para nós. Ai, muito obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui com vocês. E esses tópicos, assim, são muito caros para mim. Gosto muito de falar sobre eles. Vai ser um prazer responder as perguntas, né? E conversar a gente já estava falando aqui um pouco, eu acho que atrasei meia hora para começar o podcast, porque tinha tanta curiosidade, tantas perguntas que eu já fui fazendo antes da gente começar a gravar. Mas eu acho importante a gente começar pelo início, consciência fonológica. O que é isso? O que é consciência fonológica? Então, a consciência fonológica, ela é a consciência dos sons, né? A gente tem essa palavra fonológica que nos remete à questão dos sons, né? E a consciência fonológica, assim como a consciência fonêmica, que aí a gente vai falar mais especificamente dessa questão do grafema e fonema, ela é extremamente importante para a criança que está em período de alfabetização, né? Por que ela é importante? Porque a criança, ela precisa de uma base sólida para se alfabetizar. E essa base sólida, ela vai ser, digamos assim, conquistada a partir do momento em que a criança entende o princípio alfabético, né? O que é o princípio alfabético? Que a gente tem letras, por exemplo, A, B, C, D, as letras do nosso alfabeto, e que essas letras, elas têm uma representação fonológica, que seriam os sons, né? Então, a gente tem o grafema, que seria a letra, e nós temos o fonema, que seria o som, de forma, assim, bastante, isso, né, eu já direta. ia te perguntar o que é para deixar bem explicadinho para quem está assistindo e não sabe, não tem… não está familiarizado, né, com os termos, então… Isso. Por mais que ouvindo a pessoa já assume o que é, mas acho bacana já explicar. Isso é importante. Então, a gente normalmente explica essa primeira questão, porque a criança, ela vai se dando conta disso aos poucos, né? Mas isso precisa ser ensinado de uma forma bastante sistemática, né? Que vai começar… já no período que a criança é bem pequena na família, quando ela começa a fazer leituras com os pais vão lendo livros quando ela é pequena. Isso vai melhorando aos poucos quando a criança entra na escola, na fase escolar, que o professor então vai dar esse primeiro passo junto com a criança também. Então, por que eu disse que isso seria a base, né? A consciência fonológica seria essa base, né, para a alfabetização. É claro que a criança decodificando, ela vai se tornar no futuro um leitor que vai ter uma boa compreensão, que é o que a gente quer. Nós queremos criar leitores autônomos, né? Mas antes de decodificar, tem o processo de consciência fonológica. E isso que vai auxiliar nessa questão da decodificação. E no momento que a criança consegue entender que existe essa relação, né, que muitas vezes é arbitrária, dependendo da língua que a criança está sendo alfabetizada. Por exemplo, se uma criança está sendo alfabetizada na língua portuguesa, que é uma língua mais… como é que eu diria, que é mais tranquila essa relação grafema-fonema, né? É uma relação mais direta, digamos assim.
talvez ela não vai ter tanta dificuldade. Embora, claro, a gente tenha problemas na língua portuguesa também. Nós temos cedilha, 2 S's. Sim. Enfim, né? Tem também problemas. Mas pensando em línguas mais opacas, como, por exemplo, o inglês, né? Que essa relação é mais arbitrária. É importante que a criança tenha esse treinamento, digamos assim, mais explícito e mais sistemático na escola, né? Para que ela consiga dar conta, então, desse mundo novo, né? Porque eu sempre gosto de enfatizar que, assim, a leitura, ela é uma invenção criada pelo homem, né? A gente não foi programado, não nascemos programados para ler, né? É algo que a gente vai aprendendo ao longo do tempo e precisa dessa sistematização. E a consciência fonológica, fonêmica, ela tá super enraizada nesse sentido. Porque é aí que a criança vai começar a dar conta dos demais processos que ela vai passar no período de alfabetização, para que ela tenha uma leitura mais fluida, né? E uma leitura melhor para quando ela tiver, sei eu, 7º, 8º ano, ela dar realmente conta, né? Da questão de compreensão também e ter uma boa compreensão textual, enfim, né? Pois é, como é que elas se… como é que a consciência fonológica influencia na compreensão mais adiante da leitura? Então, quando a criança começa a se alfabetizar, por que é importante ela ter essa noção, né? Porque aí a criança, eu gosto sempre de dar esse exemplo, foi o exemplo que eu dei quando a gente estava conversando anteriormente, né? Por exemplo, a palavra lua, né? Quando a criança entende que não é só a letra L, U, A, mas que essas letras, elas representam sons, né? Isso. Então, assim, o U, A vai formar lua, ela pode fazer várias outras adaptações para outras palavras que ela vai lendo, e aí ela vai entendendo que aqueles sons vão representar aquelas letrinhas, e ela vai fazendo as organizações dela para ler. Isso é a fase inicial de leitura, né? Como se fosse, pensando assim na questão de construir uma casa, né? Seria a parte assim mais… seria a base da casa. Isso. Tá. A questão da compreensão, ela vai aumentando, porque o que acontece? O que a gente espera, né, de uma criança que está no primeiro ano, finalizando ali o seu primeiro ano da escola, ensino fundamental, anos iniciais? Que ela tem uma velocidade de leitura, né, de mais ou menos, assim, 60, 80 palavras por minuto. Isso vai… Como é que… Desculpa, mas eu preciso fazer um Claro. gancho exatamente aqui. Da onde vocês trazem essa informação em português de 60 a 80 palavras por minuto? Eu sempre me baseio tem um pesquisador que eu gosto muito, que trabalha no Instituto Alfa-Beto, que ele fala muito sobre essa questão da velocidade de leitura, da compreensão e tudo que, né… Fluência fluência, exatamente. E eles têm estudos, né? A partir desses estudos, eles foram dando a quantidade de palavras que seriam esperadas para uma criança que está bem alimentada, que está bem alfabetizada, que está tudo ok, né? Seria, então, 60 a 80 palavras, né? Então, sempre eu normalmente me baseio nos estudos deles. E aí, quando a criança chega lá pelo 7º, 8º ano, mais ou menos, seria entre 150 e 180 palavras por minuto. Então, a gente vê a diferença aqui, né? O que isso acarreta na vida da criança, né? Se ela tá lendo 60 e 80 palavras por minuto e ela continua assim até o, digamos assim, final do ensino fundamental, anos finais, ela vai ter um prejuízo muito grande na compreensão. Sim. Porque tu imagina, eu tô aqui conversando… Sem fluência não tem compreensão. Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente tá conversando de forma tranquila, mas a gente tá falando com um ritmo rápido, né? Não sei quantas palavras por minuto a gente tá falando aqui, mas imagino que muitas. Agora, se eu começasse a falar assim, então, hoje vamos falar… Quando chegasse no final da minha frase, a gente nem lembra do que a gente estava falando lá no início, né? Então, é por isso que a questão da consciência fonológica, ela tá bem enraizada na criança, para que depois ela tenha uma velocidade melhor de leitura e ela possa ter uma melhor compreensão, é tudo que a gente quer, né? Sim. Isso só então, vai ser… a consciência fonológica influencia diretamente na leitura e na escrita também. E na escrita também. Então, assim, para essa criança estar bem preparada, ela tem que ter tido uma base sólida, né? E isso, às vezes, é um pouco complicado, porque a gente acaba trabalhando muito mais com as palavras em si, ou com um texto inteiro, um parágrafo inteiro, quando a criança ainda é muito pequena. E ela ainda não está preparada, ela precisa ter esse entendimento mais inicial, né? Que seria essa base para ela da alfabetização, para que depois ela possa passar para outros estágios, né? E a gente… Como é que a gente constrói essa base? Para quem está nos assistindo e é mãe ou pai de alguma criança em processo de alfabetização,
se tirar um pouco da escola e os pais quiserem ajudar, como é que se constrói essa base? Eu acho que, claro que às vezes como pai e mãe, a gente não tem também tanta noção de como pegar, de repente, algum material, alguma questão mais, né, um livro didático, enfim, pra gente começar a atuar. De forma leve, de brincando. forma mais leve, brincando. Então, é bem isso. Acho que a gente pode brincar com os sons das palavras, né? Às vezes pode ser até quando tu tá andando de carro, aí a gente vê uma placa, olha a placa, pensa, vou usar essa placa, a gente vai ver os sonzinhos, né? E daqui a pouco pensar em coisas mais do cotidiano da criança, coisas que elas estão mais acostumadas a ver, de repente um jogo que elas jogam, né? E aí começar esse trabalho, digamos, em casa também, que auxilia muito, né? Além do que todo o trabalho que o professor faz, né? Para que a criança já comece a tomar consciência, né, desse mundo letrado em que ela está inserida. E hoje, como a gente trabalha muito com tecnologia e acho muito difícil que a gente tenha que tenha retrocesso, pelo contrário, acho que a gente vai cada vez mais avançar nas questões tecnológicas. As crianças, desde muito cedo, já estão com telefone ou com tablet, enfim. Tem vários joguinhos que auxiliam a questão de consciência fonológica. Então, de a criança começar a trabalhar com as letrinhas e com sons, depois com palavras maiores. Então, acho que nesse sentido, a gente tem bastante coisa, assim, que os pais podem utilizar para auxiliar. E claro, é o que eu sempre digo, leitura em casa é extremamente importante. Não interessa a idade que a criança tenha, desde pequenininho, sentar com a criança, mostrar o livro, mostrar as letras, ler um pouquinho, isso sempre ajuda, né? Sim. E para quem está aprendendo 2 línguas e trazendo um pouco do bilinguismo, como é que funciona a consciência fonológica? A gente tem, inclusive, vou aproveitar para fazer esse comentário que é importante, né? A gente tem um tipo de bilíngue aqui no Brasil, né? Que é o nosso bilíngue brasileiro, por exemplo, né? Que ele, em geral, acaba aprendendo o português em casa, né? E a língua inglesa, na maior parte das vezes, né? A gente tem, acho que vai sair, não sei se é o ano que vem, acho que sim. É o ano que vem vai sair um estudo bem legal de uma doutoranda da URGS, que está fazendo um mapeamento do Brasil com escolas bilíngues. E assim, de forma bem… vou falar aqui de forma bem empírica, assim, porque não saiu o estudo ainda, né? Mas me parece que a maior parte das escolas aqui no Brasil trabalha com o inglês como a língua adicional, né? Então, vou focar aqui na língua inglesa, né? Mas poderia ser língua espanhola, enfim, qualquer outra língua. Em geral, as escolas… Como segunda língua, Como né? segunda língua. Não como língua de herança. Isso. E aí, o que ocorre? Muitas vezes, essas crianças, elas só têm na escola essa segunda língua, né? Então, esse trabalho de consciência fonológica vai ser feito na escola. Pensando aqui na nossa região, aqui mais pensando em Porto Alegre, né? O que a gente tem visto é que as escolas estão trabalhando a alfabetização de forma concomitante, né? Então, a criança está aprendendo as letras e os sons em português e em inglês também, né? Só que aí… assim, ao meu ver, um dos maiores problemas que a gente tem é que às vezes é difícil a gente conseguir balizar se tá ok ou não essa aprendizagem da criança, porque a gente não tem muitas testagens pro nosso bilíngue, né? Pro bilíngue brasileiro que está inserido nesse contexto que nós temos aqui. Então… E o quanto isso pode confundir a cabeça da criança de estar aprendendo aquela letra de uma forma em português e de outra forma em inglês? Ou as crianças dão conta e não tem problema nenhum? Elas dão conta e não tem problema. O que normalmente acontece, que a gente nota muito que os pais ficam muito preocupados, né? Pais de crianças que estão sendo alfabetizadas em 2 línguas ou pais de crianças bilíngues, né? É que essa criança tem um atraso, eu tô usando aqui aspas, né? Porque… um atraso na fala, porque parece que ela demora mais para falar, ou ela demora mais para, né, conversar e daqui a pouco até ler, né? Mas, na verdade, o que tá acontecendo na cabecinha, no cérebro dessa criança, né? Ela tá com 2 línguas trabalhando ao mesmo tempo, né? E essas línguas, elas estão ativadas ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo simples, assim, não sou criança, já sou bem adulta, né? Mas vou dar um exemplo do que acontece comigo quando eu tô conversando. Eu sempre tenho o inglês e o português ativados comigo. Se eu tô conversando com pessoas que eu sei que vão dar conta, se eu usar uma palavra em inglês, por exemplo, a gente entende que, tudo bem, se eu usar uma palavra aqui ou ali vai dar tudo certo e a gente vai continuar a nossa conversa. Se eu entendo que não, né? Por exemplo, a minha mãe não fala inglês. Eu não consigo falar palavras soltas com ela em inglês, porque ela não vai entender. Então, eu vou inibindo a minha segunda língua. Mas as 2 estão ativas. A criança, ela faz isso desde muito cedo. E ela acaba ficando, assim, muito proficiente nisso, né? Ela sabe com quem ela deve usar, onde ela deve usar, em que momentos ela deve usar. Só que isso, às vezes, dá um pequeno atraso, né? Entendi. Eu sinto isso na minha fala. Às vezes, eu aqui tô conversando contigo, às vezes eu quero dizer alguma coisa. Eu tenho que pensar bem o que eu vou dizer para eu
conseguir me expressar da forma mais Sim, correta porque possível. às vezes na outra língua tu falaria isso de forma mais fácil. Isso, porque o acesso ele tá ali, né, disponível, mas às vezes a gente acessa uma mais rapidamente que a outra, né, dependendo do uso, da quantidade de uso. No meu caso, muito do que a gente tá conversando aqui são coisas que eu pesquiso, então eu acabo lendo em outra língua. Então talvez o acesso venha mais fácil outra língua. Sim. Então assim, as crianças… Eu entendo perfeitamente isso. Sim, que é o que a gente tava conversando antes, né, das diversas línguas, assim, né, que tu tá em contato. Então, eu acho que isso é algo super interessante, não é algo que atrapalhe a criança, talvez na visão dos pais, ou talvez até uma visão social, isso seja um fator complicador, porque a criança tem esse, digamos, atraso, um delay, digamos assim, mas não é, e pelo contrário, o que a gente tem visto nas pesquisas com bilinguismo, né, nessas questões mais cognitivas, é que a criança, ela tem uma reserva ainda maior, né, por ter as duas línguas, né? Sim. Porque a gente tá sempre fazendo um esforço a mais, né, pra inibir uma língua, né, enfim, então isso acaba trazendo algo positivo e não negativo, né, para a criança. E como é que a dislexia se relaciona com a consciência fonológica? Então, para quem é disléxico, né? Como é que é mais importante, é menos importante? Como é que… Sim, não, essa é uma pergunta excelente, porque talvez os pais, né, de crianças com dislexia também se perguntem isso, né? É extremamente importante. E aí a gente entra numa questão assim bastante sensível, né? Que é a questão das metodologias de ensino para as crianças, sejam elas disléxicas, né, ou não disléxicas, né. A metodologia faz muita diferença, né? Faz. O que acontece? Uma criança com dislexia, né, quando ela entra no primeiro ano, aqui, vou pensar no nosso contexto aqui no Brasil, né? Que é onde a gente começa realmente, efetivamente, a criança ser alfabetizada, né? Em outros países, essa questão do início da alfabetização e trabalho com consciência fonológica, ela começa anterior ao primeiro ano. Mas aqui, digamos assim, de forma mais legal, a gente teria esse início no primeiro ano. Tá. Quando a criança inicia o primeiro ano… dependendo da forma como ela está sendo ensinada, as letras, os sons, etc., ela pode ter mais facilidade ou menos, né, na alfabetização. É claro que uma criança disléxica, ela é disléxica, né, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ela nasce disléxica, né, ela não vai se tornar disléxica. Claro que ela pode, porque agora falando nisso, lembrei, né, a gente tem as dislexias adquiridas, né, então… depois, existe isso também? Existe, depois, por exemplo, de um AVC ou de… sim, né, alguma coisa mais traumática, um acidente, enfim, a gente pode ter dislexia adquirida. Mas a dislexia, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, a dislexia do desenvolvimento, ela nasce com a criança, né? Então, assim, normalmente são crianças que têm um desenvolvimento típico, têm um QI, às vezes, até superior, né, aos seus colegas. Se desenvolvia super bem, tipo, os pais não notavam absolutamente nada em casa, né? Pelo contrário, às vezes são crianças bastante eloquentes, assim, né? Se conversam bastante, enfim… Mas quando chega no primeiro ano, é o momento decisivo, porque aí então a criança vai ter que começar a aprender essas relações, né, de letra e som, e vai ter que se alfabetizar. E ali, então, a gente começa a notar esses primeiros, digamos assim, sinais de alerta, né? E quais seriam esses primeiros sinais de alerta? Anteriores até o primeiro ano, a gente começa a notar algumas coisas. Por exemplo, assim, a gente às vezes lê livrinhos com crianças bem pequenas que têm rima, né? Então, quando eles estão lendo e a gente acha… Normalmente uma criança que não teria dislexia, né? Ela entenderia a rima e para ela faria esse sentido. Ela ia achar graça por causa do som, né? Castelo, martelo, enfim. Uma criança com dislexia, em geral, ela já começa, né, porque ela tem essa questão mais complicada de letra e som, né, de decodificação. Ela já começa com esse não entendimento. Então, talvez ela não ache graça, por exemplo, nas questões de rima. Então, né? uma criança disléxica tem bem mais dificuldade de compreender rima. Isso, exatamente, do que uma criança típica, né? Não que isso seja assim, é isto, então meu filho não compreende rima, ele é disléxico. Não, né? São vários fatores. Sim. Até porque a dislexia, ela tem, é como se fosse um contínuo, assim, né? Então, a gente tem casos menos graves, casos mais graves. Então, a gente tem que, né, tudo tem que ser investigado por uma fono, por um neurologista, por um grupo multidisciplinar. Mas isso já é um indicador. O que mais que pode vir a ser um indicador? Essa questão grafema-fonema que a criança não consegue compreender. E isso vai causando várias questões até psicológicas na criança, porque ela começa a ver os colegas indo, né, e entendendo e conseguindo dar conta do que a prof está explicando e eles não conseguem. Sim, afeta a autoestima em última análise. Exatamente. E assim, uma das maiores comorbidades da dislexia é o TDAH, né? Então, a gente pensa também a questão, assim, atencional da criança, né? Ela perde
perde a atenção com mais facilidade. E aí acaba que o professor também fica na dúvida, mas será que é alguma questão atencional? Será que é dislexia? Será que é uma outra coisa que a gente não está percebendo, né? E o professor não tem como fazer um diagnóstico. Ele pode ter esse primeiro olhar, né? Que é um olhar, assim, mais acurado, mas sempre vai partir dos pais, né? Buscarem um apoio e buscarem uma fono, buscarem… depois, se realmente for constatado que a criança tem dislexia, de repente uma psicopedagoga para auxiliar nesse processo, né? Pois é, até que ponto a dislexia… Porque a dislexia, a criança que nasce com dislexia, a dislexia acompanha até o fim da vida. Isso. As crianças, ou enfim, adultos, aprendem a conviver e a driblar aquela questão da dislexia. Eles vão encontrando o caminho para conseguir se desenvolver, né? Como é que é feito isso? Como é que… e nem sei se é o teu papel dizer isso aqui, mas eu já estou aproveitando para perguntar para a criança que é disléxica. Como é que ela vai vencendo essas barreiras? Quais são as atividades, quais são as propostas que existem hoje como métodos para ensinar essas crianças a vencerem essa barreira da dislexia? Então, acho que uma das primeiras coisas, né? Não sou especialista nas atividades em si, né? Mas, assim, tem muitas colegas que são fonos, que trabalham com crianças com dislexia. E a gente acaba conversando muito sobre isso. Eu trabalhei, acho que 10 anos, se eu não me engano. 10, num projeto que era o Projeto Acerta, ali no Instituto do Cérebro, que trabalhava com crianças com dislexia e descalculia também. E no meu caso, eu puxei a brasa pra parte bilíngue, né? Isso é importante falar, porque as pessoas falam dislexia sem saber como dislexia. Meu filho é disléxico. De repente, a criança não consegue escrever bem ou não vai bem em matemática e usam o termo dislexia para tudo. Mas, na verdade… Tem dislexia, disgrafia, descalculia. Isso, né? Exatamente. Cada um com o seu… Isso, exatamente, com as suas peculiaridades, né? E a dislexia é de leitura, né? De só leitura. Para deixar claro, Isso. Disgrafia de escrita, descalculia de matemática. De matemática, exatamente. E assim, o que a gente notava, né, dentro desses pacientes que trabalhavam conosco, que eles iam até o Instituto do Cérebro, eles faziam todo um acompanhamento com as fonos, depois a gente fazia uma conversa com o grupo todo de pesquisadores, e aí, como no nosso caso a gente queria entender as bases neurobiológicas da dislexia, os que realmente eram diagnosticados com dislexia, e se as famílias permitissem, quisessem, eles podiam passar pelo exame dentro da ressonância magnética funcional. Né? Eu já queria perguntar sobre isso, que bom que tu tá falando. Então, assim, o que a gente fazia nesse período, né? As crianças, quando elas entravam na ressonância, elas eram muito pequenas, assim, eram crianças de, acho que 9 a 13, eram bem pequenas mesmo, assim. A ressonância funcional, ela funciona da mesma forma que uma ressonância dessa que a gente faz para, sei eu, ver um problema de coluna, de joelho. Mas a diferença, né, desta para as demais é que a gente consegue fazer atividades de leitura e ver como é que o cérebro responde em tempo real. Então, assim, a criança, ela entra na máquina e aí ela tem como se fosse um espelhinho dentro. E aí, nesse espelhinho, a gente colocava, por exemplo, palavras, né? Que a criança tá mais habituada a ver, né? Palavras mais, assim, de alta frequência. Casa, bola, cachorro. E pseudopalavras, que são palavras criadas. Que poderiam existir, mas que são palavras criadas, que não existem. Normalmente, os alunos que têm dislexia, eles têm mais dificuldade, obviamente, nas palavras, nas pseudopalavras, porque ele vai ter que decodificar uma palavra nova que ele não está acostumado a ver, né? Então, a gente consegue enxergar bem o cérebro trabalhando e entender, tem algum marcador, digamos, neurobiológico que mostra que essa criança tem dislexia. Eu sempre deixo muito claro que somente fazer a ressonância não adianta. Porque aí alguns pais dizem que bom assim, que tu já vai respondendo, porque eu já estava pensando, será que adianta eu fazer para já ter um diagnóstico mais preciso. Muitos pais perguntam, assim, não, o diagnóstico da dislexia, ele realmente é multidisciplinar e eu acho que, assim, o papel do exame de imagem é só dar mais um auxílio, né, mais uma força para esse diagnóstico. Mas somente a ressonância, a gente não bateria um martelo para dizer que a criança tem dislexia, né, seria muito imprudente. Mas os achados da ressonância são relevantes para poder comparar muito quem relevantes. tem e quem não tem. Muito. Inclusive, tem uma pesquisadora, que é a Sally Shavitz, eu acho que foi 2006 ou 2008, que ela publicou um livro que se chama… Eu não sei como é que ficou o nome em português. Em inglês, ele é Overcoming Dyslexia, que é como se fosse vencendo a dislexia. Não sei se ficou bem assim em português.
Mas é um livro muito legal, porque ele é um livro bom para pais também. Porque ela é muito didática, ela é uma médica, mas ela é muito didática, assim. Ela tem toda uma didática para explicar as questões da dislexia, sinais de alerta, etc. E ela tem uma foto que eu acho que é, assim, reveladora, né? Eu gosto muito de mostrar para os pais que fizeram parte do meu estudo. Eu fiz com bilíngues, né, no meu caso. Mas eu gostava muito de mostrar, porque tem o que ela chama de… como é que ela usa um termo muito bom. Daqui a pouco eu lembro o termo que ela utiliza. Que mostra exatamente a diferença, né, entre o funcionamento e a organização de um cérebro de uma pessoa que tem uma leitura típica e de um disléxico. E tem esses marcadores. Ela se chama de… Leitura típica é a que a gente chama no nosso vocabulário popular de normal. Isto, exatamente. Tá, para não usar o normal, porque não é que a outra é anormal, isso é diferente, tá? Exatamente. Ela chama de assinatura neural da dislexia. Então, eu acho muito interessante, assim, porque tu consegue enxergar as duas coisas. Então, assim, a grosso modo, a gente teria 3 áreas que ficam muito ativadas quando a gente tá lendo, né? Que é uma área mais frontal, ali a área de Broca, onde a gente tem essa parte mais articulatória, né? Que aí envolve a questão da consciência fonológica, de eu ouvir bem o som, eu conseguir transformar aquilo e eu ficar articulando melhor ali a palavra. Por exemplo, eu ler B, O, L, A e ler bola, né? Então, toda essa parte articulatória. Tem a parte mais parietal, que tem essa questão, assim, de eu ver a bola, entender o que é bola e eu fazer essas associações, né? Mais semânticas, digamos assim. E tem a parte occipitotemporal, que é a parte que um pesquisador que se chama Dehaene, ele chama de caixa de palavras. Eu acho muito boa, assim, a terminologia, porque é bem isso, assim. Essas 3 áreas, elas teriam que estar sendo ativadas quando a gente está lendo, né? Umas mais, outras menos, né? Mas na dislexia, as outras 2 áreas, que são essas áreas mais posteriores, que seria essa área mais parietal e essa área occipitotemporal, que seria mais aqui perto da nossa nuca, digamos assim, que é responsável pela parte de enxergar a palavra, de visão, elas ficam, às vezes, hipoativadas, ou seja, elas não têm ativação. Então, quando a gente tá vendo a criança ler, essas áreas… É muito interessante de ver, porque é exatamente isso. Elas ficam, às vezes, até desativadas. E essa área de articulação fica muito ativada. Que não deveria estar muito ativada. Ela deveria estar menos ativada. Porque deveria ser um leitor mais rápido, mais fluente, né, na leitura. E aí, então, a gente consegue notar essas diferenças no funcionamento, né? E na ativação, principalmente, porque às vezes as pessoas perguntam assim… mas tem muita diferença no cérebro em si, né? Não, é mais uma questão de ativação mesmo. De não estar sendo recrutada, aquelas áreas que deveriam estar sendo. E acabam não sendo tão recrutadas. Então, a gente via muito isso dentro dos estudos. A gente via com as crianças que participaram, sejam elas monolíngues ou bilíngues, né? Mas o que a gente nota bastante é que, assim… Dependendo da forma como essa criança teve a alfabetização organizada, os tipos de metodologias utilizadas, isso auxilia ou atrapalha, né? Então, se a gente pensar… A gente falou bastante sobre consciência fonológica, né? Se a gente pensar em métodos, assim, mais fonoarticulatórios, que trabalhem mais essa questão da letra e do som, isso facilita tanto para um aluno com dislexia, quanto para um aluno típico. Então, assim, a gente não está atrapalhando ninguém. Ajuda todo mundo. Ajuda todo mundo, exatamente. Existe um método nos Estados Unidos, e eu não sei se ele é usado no Brasil, que chama Orton Gillingham. Já ouviu falar nesse método? Eu li bastante sobre a metodologia na época que eu estava fazendo doutorado, porque como eu estava trabalhando com bilíngues e disléxicos, né? Então eu fui ver o que se fazia fora também. E eu ouvi muito falar e fui atrás um pouco para entender melhor. Eles foram, assim, super pioneiros, né, nessa questão, principalmente com alunos com dislexia, né? Sim. Porque tinha toda uma questão, na época, nos Estados Unidos, de suporte governamental, né, para as crianças que tinham alguma questão de leitura, né, que às vezes os distritos não davam conta. Então, assim, muitos pais buscavam, né, o Orton como uma maneira de… Uma ajuda para o filho disléxico. Isso. Então, assim, crianças que às vezes não estavam conseguindo se alfabetizar na escola e estavam sofrendo muito, já estavam, assim, sei eu, no 3º, 4º ano fora, né, lá nos Estados Unidos, e não estavam alfabetizados ainda, e não estavam dando conta de todo o resto, porque a leitura, ela permeia tudo, né, ela permeia a matemática, ela permeia a geografia. É a base para tudo. Exatamente. Então, eu achei extremamente interessante. Eu não conheço aqui no Brasil algo parecido, né, que utilize, que faça a mesma… Não só a metodologia, mas que tenha o mesmo alcance. Approach, eles chamam. O mesmo approach, exatamente, que eles. Mas acho extremamente interessante, assim, como o meu filho usou.
esse método, porque quando ele foi diagnosticado com dislexia, a gente ficou na dúvida, inclusive, se era de fato dislexia ou se era questão do bilinguismo, que a gente também quero trazer isso para a conversa. Uma criança que está aprendendo, de repente, 2 línguas e é aquilo, tá com um pouco de atraso, não tá, é porque está aprendendo 2 línguas. Então, como eu passei por isso, a gente acabou usando esse método. Eles não chamam de método, chamam de approach. Isso. E ajudou muito. Não, eu acho que ele é extremamente eficaz, assim. O que se vê, né? Tu trouxe a questão, né, do que será que é o que tá acontecendo primeiro, né? Aquela coisa meio do ovo da galinha, né? Sim. A questão da proficiência, é a questão de 2 línguas, é um pouco de cada, né? Eu acho que no bilinguismo isso sempre vai ser uma pergunta que vai sempre ficar, né? Tanto é que, assim, tem muito estudo agora com dislexia e bilinguismo. Eu acho que, assim, teve um boom nos estudos lá por 2010, eu acho que foi. Eu acho que por várias razões, né? Mas principalmente nos Estados Unidos, eu acho que cresceu muito porque, assim, começaram a ter… a gente ter muita questão de migração. As crianças vinham com a sua língua materna e entravam em escolas bilíngues e elas tinham que dar conta de uma nova língua, de se alfabetizar numa nova língua. E muitos dos professores também se perguntavam, será que era dislexia? Ou será que era por a estar língua aprendendo? E isto, a proficiência, pouca proficiência na língua, enfim, né? Sim. Então, isso era também um questionamento na época. Mas aí, claro, né, a gente tem que descartar a questão da proficiência para depois a gente poder dar conta do resto, né? Porque realmente a proficiência seria um fator extremamente importante. Porque, assim, a criança não tá lendo porque ela não tá entendendo o que tá acontecendo ali naquela outra língua. Ou realmente ela tem uma questão, um transtorno, né, do neurodesenvolvimento. Então, isso é algo também para se pensar. Mas algo que eu acho que é importante a gente comentar aqui, porque talvez tenhamos vários pais que têm filhos em escolas bilíngues e que estão se perguntando, será que eu devo tirar? O que eu devo fazer, né? Então, essas pesquisas, né? Eu fiz uma pesquisa sobre isso com bilíngues brasileiros, né? Mas tem muita pesquisa fora, com bilíngues de várias outras nacionalidades, com diferentes línguas também, né? Como segunda língua. E o que tem se visto, assim, é que o bilinguismo não atrapalha. Tipo, pelo contrário, né? O que a gente tem visto, principalmente estudos mais recentes, assim, de 2020 para cá. A gente teve muitos estudos, eu estava lendo alguns ultimamente para fazer uma revisão sobre o que está acontecendo no bilinguismo e na dislexia. E, assim, a gente nota um ganho, na verdade, na criança que é bilíngue em relação à leitura. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo muito pequeno, de um grupo muito pequeno, que era do meu estudo. Até porque a dislexia, ela atinge, assim, mais ou menos 5% da população, né? E bilíngues disléxicos é ainda mais difícil de achar, principalmente no nosso contexto aqui. Porque a gente também não… Agora temos muitas escolas bilíngues, né? Mas antes não tínhamos tantas. Então, não é tão fácil de achar esse sujeito, né, que a gente está pesquisando. Mas, assim, na minha pesquisa, a gente achou uma vantagem do bilinguismo. As crianças que eram bilíngues e que fizeram os testes de leitura, tanto em português quanto em inglês, em comparação com crianças monolíngues, né, ou seja, crianças que só falam uma língua, elas tinham uma vantagem, né? Então, assim, os scores de leituras delas, sejam de fluência, de velocidade, compreensão, etc., eles eram bem superiores aos dos alunos monolíngues. É mesmo? Sim. Porque pensando, assim… com pouco conhecimento, eu diria o contrário. Exato, então assim, normalmente é isso. Muitos pais perguntam, tá, mas então será que eu tiro? Ainda mais se é inglês, né, que é uma língua tão opaca, né? Essa relação grafema-fonema é tão arbitrária. Mas não, que a gente vê, claro, a criança vai ter dificuldade, porque é intrínseca essa dificuldade. Ela vai ter na língua materna, ela vai ter em qualquer língua, né? Mas não é um fator ruim, pelo contrário. O que a gente nota, principalmente nas questões de compreensão, é que acaba dando um auxílio para essa criança. Porque ela vai criando também uma reserva cognitiva, né? Advinda daquilo que a gente conversou antes, de eu ter 2 línguas ao mesmo tempo ativadas. Pra acessar. De eu ter… Exatamente. Então, não chega a ser uma coisa ruim, né? É claro que isso é uma decisão familiar, né? Se mantenho ou não mantenho a criança na escola. Mas, assim, as pesquisas apontam há bastante tempo já que é um fator bom. Não seria uma coisa ruim, pelo contrário, seria uma coisa boa. E não sei se tu tem essa informação, mas o número de disléxicos, de diagnósticos de dislexia nos últimos anos, ele vem aumentando? Eu não tenho esse dado, mas o que a gente nota bastante, né, em contato com escolas, porque a gente acaba fazendo bastante pesquisas em escolas, né? Sim, o que a gente, que é onde está esse público para ser pesquisado. Exatamente. A gente nota que sim, eu acredito que seja em função de a gente ter melhores diagnósticos, hoje em dia melhores testes para diagnosticar. Claro. E também
Eu acho que pelas pessoas buscarem um pouco mais, né? A gente tem mais acesso ao conhecimento, a gente tem, né, com a questão tecnológica, a gente acaba vendo mais coisas, acompanhando mais coisas, né? E eu acho também que a formação dos professores tá melhorando nesse sentido, né? Eu vejo, por exemplo, na universidade que eu trabalho, a gente tem disciplinas específicas, né? Que trabalham com essas questões de transtornos. Então, a gente tem uma disciplina, por exemplo, de neurociência e aprendizagem ou de processos inclusivos. Então, acho que se fala mais sobre. E aí, acho que os professores também acabam ficando mais atentos, né? Eu penso assim, por exemplo, na minha época de aluna… Nossa, eu acho que eu tinha vários colegas, por exemplo, com TDAH. Hoje, o que eu sei hoje sobre TDAH, na época a gente não sabia. Sim. Eu acho que sim, porque às vezes o professor dizia, né, o fulano não tá prestando atenção, volta pra terra. Eu lembro de ouvir esse tipo de coisa. Hoje, isso é impensável. Frequente. Exatamente. Então, era muito frequente, né? Isso lá na década de 70, 80, né, pessoal? Então, mas isso era muito comum, porque a gente não tinha tanta informação. E hoje não, hoje nós temos informação. E eu acho que essa informação, ela vem pro melhor, né? Pra nos auxiliar, não só como pais, mas também como educadores. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que acaba aumentando o diagnóstico de dislexia. Sim. Talvez, como tudo hoje em dia, né? Tudo a gente consegue diagnosticar muito mais. Com muito mais facilidade. Talvez agora, no período de pandemia, o que eu sinto é que… porque esses dias eu conversei com algumas escolas, que a gente tá fazendo uma pesquisa bem específica nas escolas com crianças de primeiro ano. O que eu senti dos coordenadores das escolas é que tem um pequeno atraso nos diagnósticos, porque, em geral, as pessoas estão com um pouco de receio de fechar um diagnóstico pós-pandemia, né? Porque… Sim. Será que é um efeito da pandemia, que a criança daqui a pouco não está conseguindo se alfabetizar plenamente? Ou será que… Vamos investigar mais um pouquinho, sim, sabe? Vamos ver se tem alguma outra questão no caminho. Exatamente, até questões psicológicas, que são questões importantes também de serem avaliadas, né? Quando a gente está vendo todo o transtorno, né, como um todo, assim. Então, nesse sentido, eu acho que tá tendo um pequeno atraso. Mas eu acho que é importante, porque foi um período totalmente atípico, né? O período de pandemia. Então, acho que… E trazendo um pouco para a fluência leitora. Nós aqui no Elefante Letrado desenvolvemos um teste de fluência leitora. E depois eu vou te mostrar, depois que a gente terminar aqui, eu vou te mostrar. Mas eu queria saber do teu conhecimento e de tudo que tu já pesquisou na vida. Quais são os atributos principais que a gente precisa avaliar quando está avaliando fluência leitora? Então, eu acho que quando a gente pensa em fluência leitora, tá? A gente tem que pensar na questão da velocidade, né? Com que velocidade essa criança tá lendo, né? Exatamente pelo aquilo que a gente comentou anteriormente, porque tem a questão da compreensão, né? Na sequência. Exato. Eu acho que a questão da prosódia é extremamente importante, porque quando a gente tá lendo, tem que ser uma leitura que tenha significado, né? Sim. Então, uma prática que se tinha na sala de aula, né, na minha época de escola, né, era de nós lermos, né, na frente dos colegas, por exemplo, e a professora ia nos dizendo, né, se a gente estava com uma boa leitura ou não estava. Hoje em dia isso já não tem mais. Não, essa prática foi se perdendo, né, por inúmeras razões, assim. Mas hoje, desculpa, eu tô te interrompendo. Não, imagina. Mas e hoje se percebe que ter cortado essa prática foi muito ruim, né? Para o desenvolvimento das crianças. O que que eu vejo, assim, são vários fatores, né? Eu acho que hoje a gente pensa muito, assim, no contexto escolar. Então, por exemplo… a gente estava falando agora há pouco sobre dislexia. Então, digamos que eu tenho um aluno com dislexia na aula e ele vai ter que ler alto na frente dos colegas. Isso vai ter que se expor. Exatamente, isso vai ser algo bastante complicado para esse aluno. Nós temos alunos que têm questões de fobia social, por exemplo, já desde muito pequenos. Então, eu acho que assim, a escola ficou um pouco mais… engessada no que pode ou não. Isso, exatamente, porque daqui a pouco tu tem essas questões acontecendo dentro de sala de aula. Eu vejo muito isso na universidade, eu não dou aula para os pequenos mais, né? Já fui professora de crianças muito pequenas, então eu sinto um pouco por fora de estar em sala de aula como professora para pequenos. Sim. Mas a gente vê isso com os adultos na universidade, assim. Imagina, eu formo professores, porque eu dou aula na letras, né? A gente tem alunos que às vezes têm vergonha de ler na frente dos colegas, ou de apresentar um trabalho na frente dos colegas. Então, isso tudo acho que está sendo levado em consideração na escola desde as crianças muito pequenas, né? Sim, mas que acaba acarretando num prejuízo… Isso, exatamente, porque a questão da prosódia, tu vai ver a criança,
conseguir ver ela lendo se ela estiver lendo ali para ti, né? De repente, talvez pensar em momentos, eu não sei se isso é possível, né? Mas momentos em que a professora e o aluno, digamos que os colegas estão fazendo uma outra atividade, né? Sim. E a professora faz uma avaliação mais individualizada daquele aluno, né? Isso nós temos no Elefante. Sim, exatamente. Porque no Elefante, né? justamente pensando nisso, a criança tem a possibilidade de gravar a sua voz, gravar a leitura. Então, ela faz num ambiente confortável, onde ela quiser. Ela não precisa estar exposta na frente de ninguém. Isso é perfeito. E o professor pode, depois, o professor tem acesso a esse áudio, pode escutar e entender para que caminho essa criança está indo. Exatamente. Isso é perfeito. Porque aí eu acho a que a gente… leitura em voz alta faz muita diferença, né? Ajuda muito. Com certeza, até porque eu acho que no momento em que a gente tá lendo em voz alta, até nós adultos, né? A gente fica um pouco mais consciente do que a gente precisa fazer. A gente também… A gente quer entender o que tá lendo, mas também quer fazer uma boa leitura. Então, a gente consegue ver toda essa questão da prosódia, que é extremamente importante. E, por fim, a questão da compreensão, né? Que vai ser o fechamento, digamos assim, dessa questão da fluência. Porque tudo que a gente quer, como eu disse anteriormente, é que esse leitor seja autônomo, né? A gente quer que ele vá crescendo com autonomia. E essa autonomia ele só vai ganhar quando ele tiver fluência na leitura. Sim. Né? Falando de compreensão, não adianta… De repente até pode ter fluência, tá lendo sem palavras, mas… Exatamente. Tá entendendo o que tá lendo? Exatamente. Então, assim… tudo é um processo, né? Só que o que a gente vê bastante é que, assim, em geral, né? A fluência leitora, ela já é, desde muito cedo, um marcador, né? Sim. Lembra que eu comentei daquela área a área visual das palavras, né? Que é a caixa das palavras. A criança ter uma boa fluência na leitura já é um marcador, assim, para que ela vá ser um bom leitor, né? Sim. Futuramente. E uma das coisas, assim, eu lembro de uma situação, assim, no meu estudo, que foi uma das que mais me marcou. Era uma menina de 3º ano. Ela tinha a fluência leitora de um aluno de 5º ano. Então, assim, eu penso assim que uma pessoa que está na 3ª série do ensino médio, que está se preparando para o vestibular, enfim, né, por uma vida adulta, e ela tá com esse atraso, digamos, de leitura, isso prejudica todas as outras áreas, né? Não é somente isso, porque às vezes a gente pensa assim, é a disciplina de português que vai trabalhar com compreensão leitora. Tudo, né? Não, é tudo. É tudo. Outro dia né? alguém estava nos contando aqui no Elefante que aplicaram uma prova de matemática e todo mundo foi muito mal, muito mal. E aí foram avaliar, não era matemática o problema. As crianças não estavam conseguindo nem compreender o problema… Exatamente. Isso é uma das coisas, assim… Eu estava conversando, porque eu não trabalho com descalculia, mas eu estava conversando com alguns doutorandos que trabalham com descalculia. A gente estava tentando pensar em algo juntos, assim. E a gente estava falando exatamente sobre isso, assim. Porque… se a gente pensar matemática, às vezes a gente pensa assim, eu tenho dificuldade na matemática, eu não consigo ler, uma criança, por exemplo, de 1º, 2º ano, não consigo ler o problema, não consigo interpretar. Mas tá aí, chegou o ponto. A pessoa não consegue compreender o que o problema quer. Então, a gente não consegue também fazer uma abstração das coisas, porque a gente não entendeu o básico, né? Sim. Então, é algo assim a se pensar, porque… voltando, né, como essa paciente em específico, assim, eu lembro que eu fiquei bastante preocupada, assim, porque eu fico imaginando, me colocando no lugar dela, da família, né, às vezes tu vai fazer um vestibular e tu tem, nem vou dizer o vestibular, porque o vestibular, às vezes, os textos não são tão longos, mas assim, pensando no Enem, que normalmente tem textos longos, que exigem uma resiliência para a leitura, né, um aluno com uma velocidade de leitura, com uma fluência leitora pequena, ele vai… É difícil, né, essa pessoa se dar bem num teste assim. Sim, né? já se sabe, é o primeiro… Exato. Já é o primeiro indicador de que tem problema. Se a fluência não está no nível que deveria estar. Isso. E claro que a gente tem várias acomodações hoje em dia, tanto na escola quanto na universidade, ou antes até da universidade. A gente recebe, por exemplo, alunos que vão fazer o vestibular. A gente está agora chegando pertinho do vestibular, né? Que eles já trazem para a universidade antes de entrarem, né? Essa questão, tipo, olha, eu tenho dislexia, eu vou precisar de um leitor para a prova, né? Sim. Então, isso é extremamente importante, assim, que as famílias se organizem, que o próprio aluno se organize. Sim, porque faz muita diferença, Muita diferença. E aí, eu penso até na questão de avaliação, né? Não pensando nessa questão mais final, que seria o vestibular, assim, esse funil ali. Mas pensando na escola como um todo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho que adaptar uma prova, né? Mas a gente às vezes também não tem um conhecimento tão específico. Por exemplo, eu tenho que adaptar uma prova para um aluno com dislexia. Eu tenho que adaptar uma prova para um aluno com descalculia, com TDAH, com TEA.
Enfim, Muitas adaptações. Às vezes o professor também se perde, porque a gente Sim. também não tem… A formação não é tão específica Claro. assim, né? E aí, o que tu sugere? Então eu acho que assim, a primeira questão é a gente manter a mente um pouco aberta, porque eu me coloco assim, bem nesse lugar como professora também, porque às vezes a gente pensa assim, mas será que se eu fizer uma avaliação um pouco diferenciada, eu não vou estar facilitando demais em comparação com os demais alunos, né? Só que eu vi esses dias uma avaliação que eu achei interessantíssima e eu quero muito trazer esse tipo de avaliação para o meu curso, assim, para as atividades que eu faço nas minhas disciplinas, que foi uma avaliação feita por um colega, que é professor da medicina, lá na PUC. As turmas de medicina são muito grandes, né? Então, o que ele fez? Eu não me lembro qual era o nome da disciplina, mas eles tinham diferentes casos, né? E aí, então, eles tinham acesso a uns cards com o que aquele paciente chegou apresentando. Então, o paciente chegou apresentando isso, aquilo. O que tu faz, né? Então, ao invés de fazer isso em forma de prova escrita com… De repente, saiu 2 parágrafos de explicação do que aquela pessoa chegou e o aluno ter que descrever ali páginas e páginas do que ele faria. O professor fez a prova oral, individual. Então, o aluno entrava na salinha, eram várias salas com vários professores. O professor sorteava uma cartinha ali, esse card vinha com o que estava escrito, ele lia para o aluno. E o aluno, então, falava, né? E eu achei uma prova bastante inclusiva, assim, Sim. porque tanto os alunos típicos gostaram de fazer a prova, porque às vezes também tu escrever. Ali na hora, às vezes tu falando, te auxilia, tu vai lembrando de uma outra coisa, Claro. Tu vai falando. E para os alunos atípicos, acho que, né, no caso da dislexia, ajudaram muito também, porque eles acabam tendo mais desenvoltura para falar do que para escrever e concatenar a ideia escrita, né? Claro, não tem comparação. Eu que vivo isso em casa, não tem comparação quando o meu filho tem ajuda de alguém lendo o problema para ele e ele dando a resposta. Eu posso te dizer que ele vai 100 vezes melhor do que se ele tiver que colocar no papel. Se ele tiver que colocar a ideia até ele terminar de concatenar o que ele leu, porque como a fluência é lenta, não é adequada, até conseguir fazer a resposta já perdeu o fio da meada. Exatamente. Então, eu achei muito legal, muito interessante. No vestibular, por exemplo, que tem um leitor de prova, né? Eu fico… Claro, eu acho que isso aí vai demorar muito para acontecer, né? Mas eu penso assim que talvez em algum momento a gente vai ter provas mais inclusivas nesse sentido, de que o aluno talvez possa também… verbalizar ao invés de ter que escrever determinadas coisas. Acho que no vestibular, por exemplo, as provas que a gente em geral tem são provas, né, que o aluno só marca ali, então elas são mais diretas, né? Sim. Mas pensando em provas assim que o aluno realmente tem que escrever textos ou tem que desenvolver um texto, ou até pensando na parte de redação, né? Daqui a pouco, se fosse algo mais verbal, né, do que a criança realmente ter que escrever, acho que facilitaria, né? Sim. Criança e adulto, né? E trazendo um pouco pro Brasil, o Brasil normalmente vai mal nas testagens de leitura mundiais. Sim. O que tu acha que a gente precisa mudar no Brasil em termos pedagógicos para conseguir melhorar nessas testagens internacionais? O que a gente está fazendo de tão errado para estar tão abaixo de quase todos os países? Sim. Agora que tu perguntou, eu estava pensando no PISA, que é um dos que eu acabo vendo mais. E a gente realmente está muito atrás. Muito atrás. De todo mundo, assim, né? Sim. E é muito preocupante. Claro que eu não tenho a resposta, né, para essa questão, porque eu acho que é uma questão muito maior, talvez, né, do que somente mas eu digo metodologia. pelo que tu estudou, Isso, mas pelo que a gente pesquisou. vê. Isso. Eu acho que assim, porque a gente tem notas ruins tanto na parte de linguagens quanto na parte de exatas, por exemplo, na matemática, né? Então, e é o que a gente estava falando antes. Eu acho que a leitura, ela permeia todos os âmbitos, né? E como eu acho que a gente tem uma leitura ineficaz, né? Tanto lá na base, né, na questão da alfabetização, quanto, né, no caminho que essa criança vai indo, né? Eu acho que acaba influenciando em tudo. Então, eu acho que talvez um ensino básico ali, pensando de 1º a 5º ano mais forte, onde a leitura realmente seja levada a sério, né? Porque eu vejo, por exemplo, algumas ações que foram feitas. Teve o Reading Panel nos Estados Unidos, acho que foi nos anos 2000, se eu não me engano.
que realmente as pessoas pararam para debater sobre leitura. Tipo, o que tá acontecendo? Que a gente também tá com score baixo em relação a outros locais, né? Uhum. Não é só o Brasil, né, que tem essa questão. Outros locais também tem. Mas eu lembro que nos Estados Unidos eles pararam e aí, bom, vieram várias políticas públicas para que isso fosse mitigado, né? Eu acho que a primeira coisa é isso, a gente fazer Levar a leitura a sério. Levar a leitura a sério, fazer diagnósticos mais precisos dentro da escola, porque eu acho que falta um pouquinho… os professores, em geral, são muito curiosos, né? E eles são, assim, intrinsecamente já bons pesquisadores, né? Sim. Mas eu acho que falta uma injeção aí, né? Financeira também, obviamente, porque para fazer um estudo em escola, isso tem um custo, né? Mesmo que seja feito pelos professores que já atuam, Sim. né? Mas a gente ter também formas disso ser medido. Isso ser medido de uma forma bem eficaz e séria. Sim, porque, sem tanta subjetividade. Isso, exato. Porque eu vejo, assim, que em outros lugares, eles têm testes específicos feitos dentro da escola, né? Que são aplicados até pelos próprios professores ou pelos gestores da escola, que vão acompanhando o desenvolvimento de leitura dessa criança, né? Eu sei muito, assim, mais de escolas bilíngues que fazem isso do que escolas monolíngues, digamos assim, né? Mas eu acho essa parece uma prática mais comum em escolas bilíngues. Isso. E eu acho que essa mesma preocupação, ela deveria invadir, né, os outros espaços também, para que isso fosse realmente levado a sério. Porque eu acho que se a gente tiver uma boa base, né, de leitura já desde do aluno ali no primeiro ano, que, né, teria que estar com uma alfabetização plena no final do primeiro ano, que a gente sabe que aqui no Brasil não é uma realidade, né? Isso vai se estendendo até o terceiro ano do ensino fundamental ali. O que é ruim tanto para os alunos típicos quanto para os atípicos, né? Porque os disléxicos também acabam perdendo muito, porque pensa, são 3 anos que essa criança poderia estar tendo alguma remediação e ela não está tendo, né? Então, assim, é ruim para todos. Porque algumas pessoas dizem, mas tu puxa a brasa para dislexia. Não, isso ajudaria qualquer criança, né? Então, eu acho que levar um pouco mais a sério e realmente ter boas medidas para o nosso aluno brasileiro, para o nosso contexto, né? Porque também, às vezes, a gente usa testagens que não são feitas exatamente para o nosso aluno, que às vezes atrapalha um pouquinho também, né? Então, ter testagens mais pensando no nosso público, nos nossos alunos, né? No tipo de alunos que nós temos aqui, acho que isso ajudaria bastante. Sim. Bom, eu tenho mais 10 perguntas, 20 perguntas para fazer, mas o tempo já está estourando e eu já quero deixar um convite para a gente gravar um novo episódio. Vamos! Porque eu acho que é um assunto muito interessante, a gente tem vários tópicos ainda para abordar dentro desses 3 assuntos, que é consciência fonológica, bilinguismo e dislexia. Mas eu quero te agradecer agora por ter vindo aqui gravar conosco. Foi ótimo, adorei te ouvir, adorei cada palavra. É muito bom para a gente aprender e conhecer mais sobre cada uma dessas questões. E muito obrigada. Espero que tu possa voltar aqui mais vezes para conversar conosco. Vai ser um prazer, foi uma delícia. Como eu te disse, eu gosto muito de falar sobre esses tópicos, então topo com certeza de a gente conversar mais um pouco. Que legal, muito obrigada. E para você que nos assistiu, obrigada por assistir. Se puder compartilhar, curtir e comentar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.